Conceito de ética do dever ético. Foi um conceito fundado pelo filósofo alemão Immanuel Kant. Immanuel Kant conta a história que ele era uma pessoa assim, muito metódica, muito, levar tudo à risca. Bom, o cara é alemão, né? Não era à toa. Um belo dia até conta uma história que muitos contam como verdade, na literatura contam como verdade ao menos, que um belo dia, ele passando na rua lá, tinha um grande relógio, uma catedral. Todo dia, às 8 da manhã, quando ele passava na frente lá do café, que é um local que vendia café, batia o relógio. Passava Immanuel Kant às 8 da manhã, batia o relógio. Passava Immanuel Kant, batia o relógio. Um belo dia, o filósofo Immanuel Kant estava passando e o relógio não tocou. O pessoal até achou graça, ó, o Kant está adiantado hoje. Daí falaram para ele, Kant, você está adiantado? Ele olhou para o relógio e disse, não, o relógio parou de funcionar. E de fato, o relógio tinha parado de funcionar. O que isso demonstra? Que é para demonstrar apenas que o Immanuel Kant era um filósofo alemão muito metódico, muito pontual. O que ele falava era aquilo na opinião dele. Na corrente de ética do dever ético, então, segundo esse pensamento, não precisa existir uma lei falando como a pessoa deve agir. Não precisa existir uma lei dizendo como devemos nos comportar. Basta, segundo Immanuel Kant, nós avaliarmos as nossas próprias ações. Ou ainda ele vai falar do imperativo categórico. O que vem a ser esse imperativo categórico? O imperativo categórico é uma máxima, é um pensamento que diz o seguinte: haja, se comporte de um modo que a tua ação se transforme em uma lei universal. Vou repetir: haja, se comporte, agir ou se comportar é a mesma coisa, haja de modo que a sua ação se transforme em uma lei universal. Isso quer dizer que você deve agir de modo que quando as pessoas olhem para você dizem o seguinte: poxa, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero me espelhar nele, eu quero ser igual a ele, eu quero ser o cara. Quando a gente vê uma pessoa fazer uma coisa assim que faz muito bem, que a gente fica impressionado, fica admirado, o que a gente faz? A gente olha para ela e a gente fala, ele é o cara, ele é o cara. E nós devemos agir, segundo o Immanuel Kant, segundo a teoria do dever ético, de modo que as pessoas olhem para nós e queiram copiar as nossas ações, desejam copiar o nosso modo de agir, de se comportar. A crítica que é feita a essa corrente de pensamento da ética, do dever ético, é a seguinte: o que me garante que a minha ação é a mais adequada? O que me garante que o meu modo de agir, de se comportar, é o mais adequado? Então, note, aqui nós caímos quase uma subjetividade. Se cada um deve agir de modo que a sua ação se torne uma lei universal, eu vou agir do meu jeito, o fulano vai agir do jeito dele, o ciclano do jeito dele. Quando vê, todo mundo agindo de uma forma diferente e não temos um denominador comum, não temos algo semelhante. Isso acaba caindo meio que numa relatividade. Ou seja, o que eu fizer está certo para mim, o que o outro fizer está certo para ele. E onde está o diálogo? Onde está a comunhão? O que é comunhão? Comunhão é algo comum. Comum, união. Comunhão são duas palavras que formam uma. Comum mais união, algo que comunga, que junta. Onde está essa comunhão? Onde está esse algo que estabelece um elo, uma comunicação entre essas duas partes, entre esses dois indivíduos, entre essas ambas pessoas envolvidas? Então, na teoria do dever ético, a crítica é essa. Se eu agir do modo que eu acho que é correto, o que me garante que o meu jeito está mais correto de todos? O que me garante isso? Immanuel Kant vai dizer o seguinte: não, nós por natureza sabemos o que é ético. Nós por natureza trazemos dentro de nós, nosso inconsciente, a forma correta de agir. Mas será mesmo que a gente traz? Será que trazemos mesmo? A quarta linha de pensamento é a ética contratualista. Como o próprio nome já diz, contrato. Contratualista, contrato. Podemos fazer esse elo. Contratualista, contrato. O que vem a ser a ética contratualista? A ética contratualista, ela foi cunhada, foi desenvolvida essa ideia de ética contratualista por dois grandes pensadores, que foi John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Segundo eles, o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe o homem. Isso é,
Nós, por natureza, nascemos bons, puro, coração puro, mas no contato com os outros a gente vai sendo corrompido. Um exemplo prático. Você está na tua casa um belo dia, teus amigos te chamam para sair. Ah, você vai sair com eles, beleza, tá ali, não tem nada errado, mas os teus amigos te oferecem algo que não é legal fazer. Ah, vamos fazer tal coisa. Sugere fazer algo que não é legal. E ficam pressionando, 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 e você acaba cedendo. Note, você nasceu bom, mas os teus amigos acabam meio que corrompendo você. Será mesmo que a gente nasce bom e a sociedade corrompe a gente? Ou a gente tem a liberdade de escolha? Não sei, estou lançando essa pergunta para você. Alguns acham que a gente nasce bom e a sociedade corrompe. Outros acham que nós temos a liberdade de escolha. Mas enfim, na corrente de pensamento contratualista vai dizer o seguinte, que o que importa é o contrato. Como assim o que importa é o contrato? Exemplos práticos. Quando você está trabalhando, quando você vai trabalhar, quando você trabalhar, você tem a sua carteira de trabalho. O que vem a ser carteira de trabalho? Um contrato que você faz, uma ética contratualista, que você assina. O teu patrão se compromete em pagar X valor e você se compromete em trabalhar determinados horários para ele. Note que a gente está falando de uma ética contratualista. Outro exemplo, você vai comprar uma casa, você vai alugar uma casa, vai vender um automóvel, vai contratar um curso, uma faculdade. Você faz o quê? Faz um contrato. Ao fazer esse contrato, você se compromete com aquele, com o que está ali escrito, e a empresa ou quem fazendo um contrato com você também se compromete. Então, o contrato é a forma de garantir que vai ser de fato efetivado aquilo que você adquiriu, aquilo que você comprou. Note que é importante, a ética contratualista está presente em nosso dia a dia, em vários momentos. Não só a ética contratualista, a teoria do dever ético também está presente. A teoria do fundamentalismo também está presente. A teoria do pragmatismo também está presente. Por isso é gostoso nós falarmos de ética. A ética é, assim como o ar que a gente respira, está presente no nosso cotidiano, está presente no nosso dia a dia. A ética, alguns dizem que é o mesmo que a água para o peixe e o ar para o ser humano. Ou seja, são algo essencial. Não tem como nós nos desviarmos da ética. Você está andando na rua, encontra uma nota de R$100. Você fica com ela ou procura o dono? Você está no restaurante, almoçou, pagou, o garçom foi te devolver o troco, te devolveu dinheiro a mais. Você pega para você ou você devolve? Então a ética está presente no nosso dia a dia. E a última linha de pensamento dessas 5 linhas que eu quero abordar com você, existem mais linhas de pensamento ético, tá, gente? Mas estou abordando 5 aqui. A última que eu quero abordar é do relativismo. A teoria relativista vai dizer que a ética é tudo relativo. Por exemplo, o que é válido para nós aqui pode não ser para outra cultura, para outra cidade, para outro estado. Isso é verdade. Até o casamento, por exemplo. Aqui na nossa cultura, o homem pode ter apenas uma parceira, apenas uma mulher. Mas há culturas que o homem pode ter 2, 3, até 5 esposas. Note que engraçado uma coisa dessa. Parece uma contradição, mas na cultura deles isso é algo extremamente natural, normal. Então note, gente, a ética está presente em nosso cotidiano. A ética relativista, dentro da empresa, ela é importante no seguinte modo. Muitas vezes tem leis, normas lá, com relação à segurança. Não pode fazer isso, não pode fazer tal coisa. Imagine que até hoje nós vivêssemos nas leis antigas. Você entrar no ônibus e ver lá que é proibido fumar. Há necessidade hoje de ter um adesivo bem grande no ônibus dizendo que é proibido fumar? Não há, porque as pessoas já sabem que não é necessário ter esse adesivo. Foi tirado o adesivo, então, que não pode se fumar. Até alguns anos era permitido fumar dentro de um ônibus. Hoje não mais. Então a ética relativista, ela é interessante, pois ela vai avaliar o que funciona e o que não funciona. Ah, isso funciona, isso tem utilidade, então permanecemos com isso. Isso aqui não funciona mais, diz respeito a uma outra cultura, a outro valor, então descarta. Então, gente, a ética, volto a falar, ela está presente em todo o nosso cotidiano, em todas as ações que você faz, até mesmo quando você vai para a internet, pega uma resposta pronta, você está agindo de forma antiética.